você tem que saber vender seu negócio. Não é um diferencial, é uma necessidade. Você tem que saber se vender e vender seu negócio. Senão você não vai vender nada, né? Nenhum empreendimento vai dar certo. Diversidade é convidar para o baile, né? Então você convida todo mundo, traz todo mundo para a empresa e que bacana, né? Tá todo mundo ali, as diferentes etnias, raças, cores, credos, ideologias, opção sexual, limitações físicas ou não. Então, diversidade é colocar todo esse povo junto, né, no mesmo baile. Inclusão é convidar para dançar. É aquilo que Peter Drucker dizia pra gente, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Isso significa que se eu não tiver com esses dados, né, bem metrificados, e aí por isso um People Analytics é muito importante, e não considerar a cultura e como é que tá o retrato hoje e para onde eu quero chegar, de fato, a melhor estratégia vai por água abaixo, né? Então estamos aqui hoje para mais um episódio de É Esse o Ponto, o podcast da Mark, onde a gente fala sobre cultura, desenvolvimento de carreira, empreendedorismo. Eu sou o Maurício, mais conhecido como Chuck, e vamos falar hoje com uma pessoa muito especial. Mas antes de mais nada, eu vou apresentar aqui quem está do meu lado, meu co-host Marco. Fala pessoal, eu sou o Marco, CEO da Mark, e hoje a gente está aqui no mais um episódio do Esse é o Ponto. Não esquece de seguir a gente lá no YouTube, Spotify, tá bom? E no Instagram também, claro. E é isso aí. Maravilha. Eu vou começar pelas credenciais aqui, Marco. Aqui tem uma lista grande, tentamos resumir aqui um pouco. Vamos lá. Tem formação, especialização na área de gestão de negócios, psicologia, marketing, vendas, totalmente multidisciplinar. Ela tem um histórico de coordenação de time de vendas, de atendimento, de marketing. Hoje ela trabalha muito focada em treinamentos, em consultoria para isso. Tem uma empresa que fala muito disso, não vou dar tanto spoiler para ela ter o que falar aqui. E também é professora. Então, assim, hoje a gente vai aprender, vai ser de fato uma aula aqui. Muito ativa também nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Aline, sem mais delongas, por favor, fale um oi para nossa audiência e vamos começar nosso papo que vai ser com certeza maravilhoso. Tá joia, então... Primeiro, Maurício, Marcos. Então, Maurício e Marco. Isso é nome de dupla sertaneja, né? Tá vendo só? A gente pensou, quando começou, a gente já pensou nisso. Para gravar, né, no público. Isso. Muito bem, então, primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que, combinemos, né, é o nosso dia a dia, né, a gente... toma café, almoça e janta sobre esse tema todos os dias, né? Tanto eu quanto vocês, com né? certeza. Na Mark. Então, muito obrigada pelo convite de estar aqui batendo esse papo com vocês. Legal demais. Bom, você já me apresentou, né? Então, não tenho muito mais o que falar aí, mas tem, acho que, duas coisas, né? Além de ser professora também de várias instituições na pós-graduação, eu também sou mentora no Vale do Pinhão. Já são 5 anos que eu trabalho com eles lá em parceria, auxiliando, né, no desenvolvimento de novos empreendedores. Que legal. Então, faço parte já há bastante tempo com eles, inclusive semana que vem estou lá com eles de novo. Que massa. Eu faço as mentorias individuais para esses empreendedores e, de vez em quando, a gente tem algumas ações que são coletivas, né? Faz parte da trilha de aprendizado desses empreendedores. Legal. O acompanhamento pessoal e também esses encontros coletivos. E sou mentora na Hot Milk também, que é a escola de inovação da PUC, né? Então, tudo bom. E sou uma eterna estudante. Todos nós, né? Todos nós. Isso aí. Você comentou sobre o Vale do Pinhão. Para quem não é de Curitiba, o que é o Vale do Pinhão? Ah, legal. O Vale do Pinhão, na verdade, é a escola de inovação da Prefeitura de Curitiba, né? Então, ele já existe há muitos anos e nestes últimos 8 anos ele realmente deu um salto muito grande, né? Lógico, com o entendimento, né, da prefeitura de que precisaria realmente suscitar, né, fomentar muito mais a veia empreendedora e também o polo tecnológico, né, que Curitiba vem se transformando. Tanto é que isso fez com que Curitiba ganhasse o prêmio de cidade mais inteligente do mundo, né, no final do ano passado. Sim. Né, é um prêmio mundial, acontece todo ano. Esse ano acho que foi... Eu acho que é todo ano na Espanha que eles fazem a premiação.
E Curitiba estava sempre entre os 5 primeiros. E o ano passado a gente ficou em primeiro lugar. Eu fui na palestra do Caíto Maia, onde o prefeito levou o troféu, foi muito legal. É muito bacana, né? Esse reconhecimento. É por conta da iniciativa privada também, naturalmente, mas muito também por conta desse entendimento, né, das instituições governamentais de que é aí que a gente faz as cidades acontecerem, né, em todos os aspectos. Com certeza. Muito legal. Empreender já é difícil, né? Mas quando a gente tem uma ajuda, pelo menos facilita um pouco, né? Não tenha dúvida. E todo esse programa de desenvolvimento, que também é feito em parceria com algumas universidades de Curitiba, ele é totalmente gratuito para esse empreendedor, né? Claro, ele tem que passar por uma seleção, né? Mas também não é nenhum vestibular de medicina. Ele passa por um processo seletivo e aqueles que estão elegíveis participam do programa e fazem toda a trilha. Legal. Que legal. Bom, o Chuck comentou também ali no começo que você é formado em psicologia, né? Então conta pra gente por que psicologia, o que te conquistou fazer psicologia, como chegou aí, né? Acho que tem uma questão familiar também, né, que influencia. Eu tenho uma tia psicóloga, uma mãe psicopedagoga, meu irmão psicopedagogo, né, e eu fui para psicologia. Mas desde sempre, desde que entrei, né, na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Essa era a minha meta, né? E as coisas foram acontecendo, né? Eu não comecei a trabalhar diretamente com isso assim que eu me formei, porque, assim como o Chuck falou, né, eu tive uma carreira executiva durante um bom tempo, e o mundo corporativo, ele é bastante, vamos lá, ele é bastante atrativo, né? Então, eu demorei um pouquinho para tomar essa decisão. Será que eu né, construo uma carreira como gestora ou eu persigo o meu sonho, né? Principalmente depois de criar de ter um histórico, de já ter uma bagagem construída, né? É verdade. Então, mas enfim, as coisas foram acontecendo, aí eu comecei, né, fui convidada para trabalhar numa consultoria de treinamento primeiro, então eu era só uma consultora que prestava serviços, mas aí a gente vai percebendo, puxa, eu posso algo mais, né? E aí sempre, né, as coisas vão acontecendo conforme você vai construindo também, né? E aí surgiu a oportunidade de eu ter a minha própria consultoria e foi a melhor coisa que eu fiz. Muito bom, muito bom. Daí, assim, a gente fala um pouco sobre, nesse comecinho de carreira, na verdade, de início, de desenvolvimento, de como você chegou. E fiquei muito curioso quando eu peguei as credenciais aqui, vamos chamar assim, porque teve uma diferença, bom, na verdade, só explicar um pouco melhor, mas tem uma diferença pelo menos de quem pensa em psicologia, a primeira coisa que vem é talvez consultório, talvez atendimento, né? E daí, como que foi essa transformação para você? Porque pelo que eu entendi, você já pensava em treinamento, então talvez já tenha uma coisa premeditada. Mas como foi essa transição? Talvez tenha um pouco antes na parte de executiva, que você falou também, mas como foi essa transição para pensar um pouco mais em negócio, talvez, do que essa parte mais clínica? Clínica, mais saúde, né? Bom, eu nunca me senti atraída pela clínica, na verdade, né? Então, eu sabia que não era essa minha área. Logo que eu me formei, aí eu tive a oportunidade, né, de assumir um cargo de gestão, e aí o mundo dos negócios realmente começou a fazer muito mais sentido para mim. Então, como é que eu fui construindo isso, né? Eu aproveitei a minha formação e aí, claro, fui fazendo outras formações também para me auxiliar, né? Alguns cursos, enfim, viajo bastante até hoje, né? Para poder investir nisso. Mas eu comecei a entender que fazia muito sentido para mim quando eu mesma treinava o meu time. Legal. Né? Aí eu fui fazer uma pós-graduação na área de negócios, né? Até para eu poder me preparar melhor para esse mundo dos negócios. Então, eu entendia já um pouquinho de pessoas, mas eu também precisava entender de negócios, né? Que são esses dois pilares muito importantes, né?
até para quem na área de pessoas trabalha no mundo corporativo, precisa entender esses 2 pilares, né? Então, eu fui me especializando nas 2 áreas, né? A transição, ela até aconteceu num momento em que eu trabalhava como consultora de treinamento numa empresa, mas eu também percebia que aquilo não estava, né, não estava mais me deixando tão feliz. E porque, claro, quando a gente presta serviços, né, numa área, a gente começa a entender também do negócio e perceber que, puxa, eu acho que eu posso fazer sozinho, né? Claro que nunca é fácil, né? Mas aproveitei também a minha veia comercial, que também é uma coisa difícil na área da psicologia, né? Mas eu fui ser, assim que me formei, como é que foi esse lance, né, do comercial? Vamos voltar um pouquinho. Enquanto eu era estudante, eu precisava de um emprego meio período. Recém-casada, filho pequeno, né? Precisava de um emprego meio período, porque eu estudava. Então, eu fui trabalhar como vendedora num call center, né? E aí eu entendi que, opa, eu acho que eu levo jeito para coisa. Né? E aí, assim que me formei, veio a oportunidade, né, por ter o curso superior, de ser gestora, e fui galgando, né, minha carreira nessa área. E fui gestora de grandes equipes de vendas e atendimento. Que legal. Né? Legal. E, lógico, fui também me preparando para dar treinamento nessa área. Então, eu era gestora, mas eu também treinava as minhas equipes. Né? E, inclusive, foi a primeira oportunidade que eu tive de treinar uma equipe fora, né, como consultora, veio, inclusive, do diretor de uma empresa em que eu era gestora, que me indicou para um amigo dele, empresário, né? Falou assim, a minha gerente de vendas aqui, ela é ótima, ela treina o nosso time, fala com ela que nas horas vagas dela, ela vai treinar a sua equipe. Mal sabia ele. Mal sabia ele, que estava né? alimentando uma vontade. Que estava criando um monstrinho, né? No bom sentido. Muito Mas bom. foi. E aí, quando eu tive essa oportunidade, né? Faz exatamente 20 anos atrás que isso aconteceu. Aí eu falei, uau, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí eu fui preparando esse momento de transição, né? Que eu acho que esse é um ponto importante também, né? Quando o profissional quer fazer transição de carreira, né? Tem muita gente, inclusive, que eu mentoro, né? Eu falei assim, quero mudar de carreira, quero mudar de rumo. Eu falei, perfeito, isso é ótimo, né? A gente precisa de profissionais que sejam ambidestros, né? Agora, não é da noite para o dia. Eu sei que o mundo está muito instantâneo, muito imediatista, mas isso é na tela do celular que acontece. Né? Na vida como ela é, no mundo corporativo, as coisas não são tão rápidas. Existem processos que precisam ser seguidos, né? Existem ferramentas que precisam ser, né, utilizadas, e isso leva um tempo. Né? Então, às vezes as pessoas não querem esperar esse tempo, né? Até porque o pessoal romantiza muito o resultado, né? Aham. E daí é difícil quem mostra caminho, né? Pra conseguir executar isso. Porque é legal, é imediato no Instagram, na rede social, mas antes daquilo ali teve uma luta absurda, teve um background ali que ninguém tá olhando, ninguém tá vendo, bem isso. É onde acontece de fato as coisas, né? Tem preparação, tem estudo, né? Tem muitos erros também que, né? As escolhas que a gente faz que nem sempre são as melhores, mas que hoje eu vejo o quanto eu aprendi nesses momentos, né? Legal. Até o Steve Jobs dizia isso, né? Se a gente não estiver errando, alguma coisa muito errada está acontecendo, né? Sim. Faz muito sentido. Isso é verdade, né? Porque a gente acaba entrando naquela zona de segurança. Eu não uso zona de conforto, eu falo zona de segurança, em que tudo parece que está indo super bem, então não precisa mexer, né? E aí é que é perigoso. Legal. Né? Então eu digo que foram as escolhas erradas que eu fiz que foram os momentos em que eu mais aprendi. Legal. Né? Acho que falando em aprendizado, puxar um gancho disso, para finalizar um pouquinho essa parte de início, talvez de base, a sua formação foi em psicologia. Eu entendi, daí talvez vamos extrapolar um pouquinho mais isso. A parte de comercial você aprendeu no dia a dia? Ou você fez algum curso também sobre isso? Você acabou estudando, talvez antes
antes de entrar nessa área? Ou você caiu lá e foi aprendendo e foi galgando espaço? Como funcionou essa parte? Como vendedora, eu fui aprendendo na raça mesmo, né? Mas a empresa em que eu trabalhava na época também fornecia muitos treinamentos para gente. Então, primeiro, né, fui tendo que aprender, né, com a vivência, mas depois a empresa também investiu em formação. E aí, quando eu me tornei gestora de um time de vendas, aí sim que eu fui fazer pós-graduações na área e fui me preparando, me especializando e fazendo vários cursos também com grandes consultorias que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, sim, tive que me treinar também, né? Foi Tive no que dia a treinar. dia. Melhor escola, né? No dia a dia. O dia a dia, sim, né? Mas eu, até como professora, eu defendo sempre muito, né, sim. a formação. Não necessariamente a formação acadêmica. Fui fazer também, né, com as pós-graduações que fiz, mas acho que a gente hoje, principalmente atualmente, a gente tem muita coisa boa gratuitamente, né, disponível. Sim. Eu costumo brincar com os alunos, gente, vocês só precisam pagar a conta de luz e a internet, né? Então não é totalmente gratuito, mas isto feito, você tem um mundo na tua mão, né? E aí você pode fazer, você tem duas opções, né? Ou você pode ficar olhando dancinha no TikTok, né? É uma opção. Ou você pode procurar muito conteúdo bom, né? Que tem disponível, né? E tem bastante agora. O próprio podcast de Faz vocês muito que está aí sentido. disponível. É só acessar o YouTube. Faz muito sentido. E mergulhar horas ali estudando. Faz muito sentido, até porque o acadêmico gera a intencionalidade, né? Você faz muita coisa por instinto quando você aprende no dia a dia. Você tem um monte de coisa que você faz que tem nome, você nem sabe o nome. Isso mas aí. aí você vai aprendendo a teoria, vai entendendo, vai embasando, gera intencionalidade naquilo que você está fazendo. E aí você aprofunda. Faz e muito é aí sentido. que você se torna, né, um especialista. Legal. Né? Uma pessoa com notoriedade para falar sobre isso, né? Quando você vai juntando todas essas pecinhas, né? Faz muito sentido. Legal. Acho que só queria fazer um adendo. Você falou que trabalhou com vendas em call center, né? Então também é uma coisa... O call center, ele é bem pegado, né? Você teve que aprender lá dentro. É, muito dinâmico e é muita gente. É né? muita gente, dia a dia. Eu cheguei a ser gestora de um time de 1.000 pessoas, né, em várias células diferentes. Sim. Punk. Foi divertido, aprendi muito. Imagina quantos perfis bastante, diferentes, né? Muitos. Só de líderes que eu liderava eram 42 pessoas, que eram líderes. Então, líder liderando líderes, né, para gerir outras pessoas. Então, foi bem desafiador, mas foi muito legal. Foi um momento também em que eu coloquei muito em prática os treinamentos, né? Porque essas empresas, às vezes, têm um orçamento bastante enxuto. Então, a gente não tinha muito investimento em treinamento, era bem esporádico. Então, eu falei, bom, se eu preciso de um time que dê resultado, sou eu mesmo que vou ter que arregaçar as mangas e treinar essa turma. Então, foram anos em que eu treinei muito também. Foi um baita estágio para o meu trabalho no futuro. Certeza. Então, foi legal. Legal. E a gente falou bastante aqui sobre tudo que você já atuou, né? Com vendas, com a psicologia também, tudo mais. E junto com a consultoria que você abriu, você também dá aula hoje, né? Sim. Eu dou aula em 3 instituições de ensino, 3 pós-graduações. Eu não dou aula na graduação. Até porque eu preciso de flexibilidade de deslocamento, de horários, e a graduação você fica muito preso, né? Eu não tenho muita flexibilidade, então eu dou aula na pós-graduação, na PUC, aqui do Paraná, em todas as possibilidades que vocês podem imaginar, no presencial, no semipresencial, no pós-PUC digital, que é o 100% online. Sou orientadora, né, dos projetos, orientadora de projeto dos cursos de liderança da PUC. Legal. Então, a turma, para tirar o certificado, tem que passar por mim, eu brinco. Né? E sou professora também na Positivo e na FAI também. Na FAI são nas disciplinas da área de negócios. Aí é gestão estratégica de vendas. Legal.
E algumas outras disciplinas também, mas aí voltadas para vendas. Caramba, como que tem tempo para tu consegue ter É tempo pra tudo isso, multidisciplinar de fato, É, né? Meu Eu Deus. brinco que o dizer- profissional hoje em dia ele precisa ter pelo menos um pezinho na multidisciplina, assim, ele precisa saber de tudo um pouco. É o que a As gente empresas fala. hoje É. estão se criando com necessidade disso, né? Eu escrevi um livro com colegas meus no final do ano passado, quer dizer, foi escrito foi antes, né? Mas lançado no final do ano passado, chamado Entre Drones e Dinossauros. E o tema é justamente isso, né? A gente provoca as pessoas para essa necessidade de ser ambidestro, ser Legal. multidisciplinar, porque, né, a carreira não é uma coisa linear, né? Ela não deve ser, ainda mais hoje em dia. Ela precisa realmente navegar por várias vertentes. Mas embora, né, eu seja professora, mentora, enfim, né, em outras instituições e tenha consultoria, vamos lá, né? O epicentro ali, ele é sobre pessoas, né? Sobre pessoas e negócios, né? Vamos entender assim quando a gente fala de vendas. Então eu não fujo muito, né, dessa raiz, né? Porém eu né, coloco esse conhecimento à disposição em vários canais, distribuo isso em vários canais. Essa talvez seja a minha ambidestria e elasticidade que eu tenho, né? Porque a academia, né, a instituição de ensino, ela tem, né, alguns parâmetros e alguns pontos em que talvez eu não possa ser tão flexível como eu sou na consultoria, no treinamento, em que eu monto o programa do jeito que eu entendo que precisa ser, né? Na universidade a gente tem uma ementa, né, que a gente tem que seguir. Mas hoje também as universidades são bastante flexíveis, né? A gente pode criar como professor ali e trazer muita coisa nossa. Claro, sempre tem o coordenador para nos orientar, né? Para a gente não dar uma viajada. Sim, Né? faz sentido, faz sentido. É isso aí. Até porque tem premissas, né, que vocês têm que seguir. Claro. Muito bom. Acho que a gente pode mudar um pouco de bloco agora. A gente acabou começando, assim, falou um pouco, mas eu acho que a gente falou, não vou dizer romantizar, mas a gente falou um pouco da parte feliz, talvez. Uhum. Eu queria perguntar um pouco para você, na transição, porque a gente vai falar agora de empreendedorismo. Uhum. Então, na transição, você disse que já tinha família formada, né? Você estava trabalhando já tinha um tempo, então você acabou fazendo essa transição para empreender. Uhum. Como que funcionou para você, assim, pessoalmente também? Como que foi essa transição, esse momento de ter que escolher, talvez largar uma carreira que já estava se formando, você já estava galgando seu espaço, beleza, vou começar uma coisa do zero agora. Não necessariamente do zero, porque o conhecimento você já tinha adquirido bastante, né? Já tinha uma bagagem também. Mas daí, conquistar cliente do zero, esse tipo de coisa, a gente sabe como que o dia a dia do empresário, ele é uma realidade totalmente alternativa, né? Não tem nada de romântico. Não tem nada de romântico. Né? Muito sangue, suor e lágrimas, né? eu vejo isso. Mas a tua pergunta é muito legal. Faz muito tempo que eu não relembro esse momento, né? Eu considero que fiz uma transição inteligente porque antes de empreender, eu fui trabalhar para outras consultorias, né? Eu fui ser apenas a consultora da empresa XYZ, né? Então, essa experiência foi muito importante, porque aí eu tinha que ser gestora de mim mesma, né? E isso significa ter muita disciplina. Então, esse estágio em outras consultorias muito boas e que me ajudaram muito, me trouxeram muita formação e que me fizeram entender como era esse mundo de consultoria, foi muito importante para mim. Eu acho que teria sido muito mais difícil se eu tivesse saído da minha carreira, né, do mundo corporativo, como gestora, né, de boas empresas, e fosse direto empreender nisso. Talvez eu sofresse um pouquinho mais, mas eu também não tenho como dizer, né, porque a gente não tem como saber. Mas eu acredito que ter tido essa oportunidade de antes trabalhar como prestando serviços para outras consultorias foi muito importante. Então, esse foi um passo, né? Eu sempre digo, inclusive até eu dei aula sábado na pós-graduação e aí um aluno apresentou um projeto, porque a disciplina era, né, plano de carreira na PUC. E
E aí ele mostrou um projeto dele, uma das atividades era eles fazerem, né, o seu plano de carreira, ele mostrou o projeto, e o projeto dele é uma transição. E aí eu falei, antes de você abrir uma empresa nesse segmento, vá trabalhar, né, numa empresa desse segmento. Né? Faça como um estágio, para você entender os trâmites do mercado, como isso funciona, né? Entender a parte legal, a parte jurídica. Isso vai te dar uma bagagem, um background, que lá na frente, enquanto empreendedor, vai te fazer a diferença. Né? Eu não sei se ele vai seguir o conselho, mas, enfim, voltando aqui para mim, foi muito importante, porque eu já entendia dos trâmites, eu entendia como era formular um contrato, cláusula de contrato com uma empresa, né, para prestar um serviço de treinamento, o que eu precisava preparar a empresa antes, a parte diagnóstica. Não era simplesmente o trabalho que eu fazia, que era ir lá, claro, participava já dos diagnósticos, mas eu ia ir lá, prestava o serviço, dava o treinamento, voltava, ia para outro cliente e vida que segue, né? Não é bem assim. Não é né? bem Quando assim. você é um empreendedor, quando você é o dono do negócio, aí tem muitas variáveis e você tem que cuidar de tudo. Eu gosto do fight, né? Eu gosto de estar lá no treinamento, né? Na palestra, no workshop, enfim, né? São situações diferentes também. Gosto muito, mas tem os bastidores, tem o antes, tem o preparo, tem o envio da proposta, tem que discutir a proposta, montar para cada cliente. Não tem produto de prateleira, isso não funciona mais, né? Não atende o cliente. Tem gente que faz isso ainda, sim, mas não funciona mais em termos de resultado. Aí o cliente não fica satisfeito porque não foi um produto desenhado, customizado para ele. É algo que já está pronto. Não quer dizer que eu já não tenha, óbvio, alguns conceitos que eu aplico, que eu estudei, que eu vejo que cabem, mas tem coisas que não. Por exemplo, dar treinamento para um time de vendas interno é diferente de um time externo. Né? É bem diferente. Assim como treinar líderes de uma empresa pequena é diferente de treinar líderes de uma empresa grande, que até já tiveram outras formações. A exigência, os temas, a maneira como você aborda, às vezes, o mesmo tema é totalmente diferente. Então, voltando aqui para a resposta, né? Ter feito esse estágio de alguns anos antes foi muito importante para que, quando eu quando eu entendi que, opa, eu posso, e foi até um consultor também, que já é, né, empresário há muitos anos, um amigo meu que me deu esse chacoalhão. Ele falou assim, por que é que você, com a bagagem que tem, não monta a sua própria consultoria? E eu falei, não, mas veja, né, onde é que eu vou achar cliente? Eu sou, né, uma ilustre desconhecida nesse mundo, com tanta consultoria que tem pela frente. Ele falou assim, e a tua habilidade de vendas? Né? Vai vender, minha amiga. Pratica o que você está ensinando aqui, né? Foi exatamente, ele deu um chacoalhão mesmo, né? E eu agradeço ele até hoje por isso, Legal. né? Por empurrar a minha vaquinha no precipício, né? Do tipo, Sim. vai lá e se vira agora, né? Para de se ancorar, né? Em outras pessoas e vai viver o teu próprio negócio. Né? Você já sabe quais são os pontos e se você tiver dificuldade, você sabe que tem pessoas, colegas que estão aqui para te ajudar. Legal. Então, isso foi muito importante, né? Eu digo que ele foi meu mentor na transição, né? Para me chacoalhar ali e me fazer tomar a decisão. E, fazendo um último complemento que eu acho que é muito importante, e eu vejo muito empreendedor tendo dificuldade nisso, inclusive no livro Entre Donos e Dinossauros, o meu capítulo de vendas fala sobre isso. Né? Você tem que saber vender seu negócio. Não é um diferencial, é uma necessidade. Você tem que saber se vender e vender seu negócio. Senão você não vai vender nada. Né? Nenhum empreendimento vai dar certo. Né? Você pode ser muito bom na entrega. Por exemplo, eu poderia ser, e acredito que sou,
muito boa nas minhas entregas, mas se eu não souber vender, eu não vou ter cliente, então eu não vou ter que entregar. Não vou ter entrega para fazer. O que está acontecendo, né? Então, ninguém contrata, né? Você tem que saber vender. Puxa, não sei, vai estudar, vai fazer um curso de vendas, vai fazer uma mentoria, né? Puxa, não tem como pagar no início. Vai buscar na internet, tem muita coisa boa, Sim, né? Gratuita. Então, eu vejo muito empreendedor acomodado e buscando, né? Se escondendo atrás dessas justificativas, mas acho que o que fez a virada de chave acontecer para mim foi saber vender. Legal. Porque aí eu saí prospectando, mas depois eu conto mais. E acho que dá para, assim, uma dúvida que a gente tem como empresário também é quando contratar uma consultoria, sabe? Por quê? Por que eu devo contratar uma consultoria? Ou às vezes eu posso trazer um gestor que ele vai estar aqui no meu dia a dia e ele vai dar um jeito. Mas ou não, vou buscar uma consultoria para estar ajudando a gente aqui. Quando que você acha que é esse momento? Quando que é necessário? Veja, eu sei que no começo do empreendimento é difícil, né? Não tem orçamento, não tem budget para isso, né? É tudo muito enxuto. E claro, começar trazendo, né, pessoas com densidade de talento é o primeiro passo, né? O Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, ele fala muito, né, no livro dele, A Regra Não Ter Regras, né? Ele diz, olha, eu muitas vezes no início da empresa eu preferi sangrar o time no sentido de sobrecarregar um pouquinho do que trazer pessoas que não estariam, primeiro, alinhadas com a cultura, né? E segundo, que não tivesse a densidade de talento que eu preciso. Porque pessoas mais ou menos vão gerar resultado, mais ou menos, isso é o fato, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? No início, eu sei que eu não respondi ainda a tua pergunta, mas é uma dúvida bem legal dos empreendedores, né, no início. Então, começa trazendo gente boa que supra essa necessidade no começo. Mas vai chegar um momento que esse gestor, ele não vai ter tempo para isso, porque ele tem as demandas do dia a dia, ele precisa treinar as pessoas que estão chegando, ele precisa acompanhar os que estão, né, estão já em andamento, e ele precisa pensar na estratégia, né, e pensar no negócio. Não vai ter tempo para ele montar um treinamento, parar todo o time, porque né, vamos lá, o avião continua voando. Então, acho que é esse momento, quando a equipe já começa a tomar um corpo, que é importante você trazer uma consultoria para ajudar a reforçar esses treinamentos e trazer um olhar de fora também, porque a gente, no nosso negócio, eu posso falar por mim mesmo, a gente fica muito viciado, né? A gente fica com um olhar muito viciado no sentido de achando que está tudo bem, e quando vem alguém de fora, traz alguns insights importantes, né? Por isso que é importante a gente, como consultor, também estar estudando sempre, né? Para trazer esse novo, essa tendência, e nem tudo que é tendência serve para todas as empresas, né? Com certeza. Vocês vão ver isso no Web Summit. Muita coisa boa, mas nem tudo se aplica a todas as empresas. Com certeza. Faz muito sentido. E acho que nessa tua experiência que você já tem com consultoria, cita pra gente aqui um exemplo de sucesso e um exemplo também de insucesso. Algo que você, fui fazer essa consultoria e não deu certo. Acho que eu vou apimentar um pouco, Marco, aqui. Talvez algum cenário também envolvendo talvez o mesmo ou outro, junto desses, que você entendeu que não faz muito sentido, talvez eu não consiga ajudar, não é isso que vocês estão precisando agora. Também tem esse momento? Tem, claro, principalmente quando me chamam para um tema que eu não domino muito, e a gente tem que ser honesto, né? Como ontem, por exemplo, eu fazia, né, uma reunião inicial, né? Primeiro para entender necessidade. Diagnóstico é depois, quando a empresa contrata, né? Mas uma reunião de levantamento mesmo de necessidades. E aí veio um tema, por exemplo, que me pediram, né? Sucessão. Eu até entendo, né? E tenho muitos colegas, parceiros com os quais eu estou sempre convivendo, mas eu não sou especialista no tema. Então a gente tem que ser honesto, porque tem muito consultor que diz, eu faço tudo, eu manjo de tudo, eu
embora eu tenha né, o meu portfólio ele é bem elástico, bem vasto, né, mas tem uma limitação, né? Então, isso é um ponto importante, a gente precisa saber para não fazer entregas parciais ou então fazer entregas que não vão ajudar a empresa. Aham. Então, esse é um ponto importante. Então, acontece sim, como o exemplo que ontem, fresquinho, Uhum. né? Legal. Agora, exemplo de insucesso, tive sim. Ainda bem poucos. Mas por que foi um insucesso, né? Acho que começou talvez com o meu erro de não ter avaliado bem o momento da empresa e a cultura da empresa. Isso é uma coisa importante. Eu trabalho para ajudar profissionais, né, para auxiliar, para ser uma ferramenta, né, para profissionais poderem evoluir na sua carreira. Quando eles conseguem evoluir, minha missão está cumprida. Né? Se não evolui, alguma coisa eu também, em alguma coisa eu falhei. Né? Ou eu não fui atraente o suficiente a ponto dele conseguir ver que eu poderia ser um instrumento, né? Que o conteúdo que eu compartilho, que ele realmente é relevante e vai ajudar na carreira. Então, esse é o primeiro ponto. E teve uma vez, sim, que eu errei feio, né? Um CEO de uma empresa participou de um workshop, uma palestra que eu dei num evento, num congresso, e aí ele me contratou, né, para fazer todo um processo de estruturação, contratação de executivos, enfim, porque ele, no momento, a empresa estava crescendo muito e ele era o CEO, mas o gestor imediato do time. Ele precisava de, né, diretores, enfim, uma pessoa na área de recursos humanos, né, que esse nome também está meio que caindo, né? Também não gosto dele, né? Mas a maioria das empresas ainda usa, então a gente usa para... Senão a gente começa a falar os outros nomes, né? Gente, gestão, pessoas e cultura. Acho muito mais legal, né? Tem muito mais a ver, né? Mas é que recurso humano é um negócio muito taylorista, né? Faz muito sentido, sim. Muito século passado, né? Mas, enfim, né? Só um adendo aqui. Então, ele me pediu, né, primeiro a contratação dessas pessoas e depois vinha a parte do treinamento. E eu comecei o processo de seleção para ele, né, desse executivo, desse diretor e também dessa profissional, né, de recursos humanos. E achamos pessoas muito talentosas, muito preparadas para isso, mas que não conseguiram ficar na empresa. E aí eu fui entender, eu falei assim, onde é que eu errei, né? Eu errei na contratação das pessoas, não estavam alinhadas com o perfil. Já nas entrevistas eu percebi uma postura um tanto quanto exótica dele, né? Com perguntas que depois eu dizia para ele, falei, olha, eu te recomendo não fazer essas perguntas, né? Não cai bem, eu acho que você pode identificar essas coisas depois na convivência, enfim, né? Mas não são tão adequadas. E aí eu percebi que eu tinha cometido um erro grave. Eu tinha topado trabalhar com uma pessoa cuja cultura, os valores não estavam alinhados com a minha. E aí é um momento que a gente tem que aprender a demitir clientes, né? E também saber identificar rapidamente e não aceitar aquele trabalho mesmo que você tenha boletos para pagar. E eu sei que isso é muito tentador, né? E muito empresário diz, eu vendo para todo mundo. Eu digo, não, você não vai vender para todo mundo, pode ter certeza. Primeiro que teu produto nunca será para todas as pessoas do universo, então saber teu ICP, né, teu perfil de cliente ideal é uma coisa importante. E segundo, venda teu produto, teu serviço para as pessoas que estão alinhadas com o seu propósito de vida, porque vai chegar um momento em que você não vai conseguir olhar para esse cliente, porque você sabe que você prega uma coisa e você treina né, ou seleciona pessoas, que eu também faço esse trabalho, não é o meu foco principal, mas quando o cliente me pede e está alinhado com a minha cultura, eu faço, né? E treinar. Não tem coisa pior do que você treinar uma equipe e escutar. Muito legal o que você está falando, Aline, mas isso aqui não funciona, né?
isso aqui na prática não tem como aplicar. E aí isso é muito frustrante, porque aí eu sei que eu errei no meu diagnóstico, no sentido de eu deveria ter aprofundado melhor antes de vir aqui, né, propagar uma cultura, uma nova forma de gerir pessoas, sendo que a empresa, né, quando eu saio de lá, não é assim que trata as pessoas. Eu não estou dizendo, né, que o fracasso, não estou colocando a fracasso né, desses projetos nesses empresários que me contrataram, não é isso. Fui eu mesma que errei e que talvez talvez seja muito forte a palavra, tá? Que não me ocorre outra mais leve, mas mercenária no sentido de olhar o negócio, né? Puxa, mais um cliente, que ótimo, né? Tô indo super bem. E não olhei propósito. Olha, Aline, acho que agora é o momento que eu falo o nome do podcast, que é exatamente esse o ponto. Quando você costuma vender para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém, né? Porque se você não conhece minimamente a pessoa para quem você está dedicando aquela comunicação, a pessoa que você está buscando, a pessoa com quem você quer falar de fato, você acaba falando com todo mundo e vende sem intenção, né? Você vende meio que quase que sem querer, porque você não tá funilando. Cultura é um aspecto, ainda mais pro seu tipo de serviço, ele acho que é fundamental. Sem dúvida. E também, assim, o atender a necessidade, né? Porque, como você falou, é praticamente um no-go para conseguir, de fato, executar um trabalho que faça mudança, né? Que gere mudança para ele. Muito legal isso. E acaba que linka muito com o nosso bloco próximo agora de cultura. Você falou um pouco sobre cultura. Para mim, eu acho que a primeira pergunta seria, de certa forma, como que para você, o que para você é cultura? Mas eu também tive um background de consultoria, eu trabalhei uns 4 ou 5 anos em São Paulo numa consultoria, e a gente tinha um negócio lá que a gente brincava muito que o tempo de projeto que a gente ficava no cliente acabava que mesclava um pouco a cultura do cliente, porque você ficava alocado, né, na empresa, com a cultura que vinha da consultoria. Então, assim, muitas vezes a galera da consultoria tinha uma cultura ali do time, e o pessoal alocado acabava, por muito tempo no cliente, projeto de 2 anos às vezes, ele voltava com uma cultura até não tão aderente, assim, parecia que estava em outra local, parecia em outra empresa, né? Como que funciona para você isso, assim? Como que funciona o aspecto hoje, nesse aspecto para você a cultura na sua empresa? E para quem você visita, né, nas empresas que você faz consultoria? Bom, dito isto sobre as minhas experiências, né, dos meus cases de insucesso, né, que o Marco perguntou, eu tenho uma preocupação muito forte em deixar muito bem alinhado, né, no início dos trabalhos, como eu trabalho, o que eu acredito e o que eu penso sobre... porque, claro, quando se contrata uma empresa, uma consultoria, a empresa espera um ROI, lógico, né? Eles querem saber, afinal de contas, o que a gente vai ganhar com isso, né? E eu divido essa responsabilidade. Eu digo, olha, de minha parte, entrega total, né? Mergulho total. Mas existe um pós-evento, né? Que é fundamental. Se a empresa virar as costas e não fizer nenhuma mudança, não fizer nenhum acompanhamento para que todas aquelas ferramentas que eu trouxe sejam aplicadas, eu já digo já de antemão, não vai acontecer quase nada. Você vai depender única e exclusivamente, né, da boa vontade, da iniciativa de um ou outro da sua equipe que aproveite esse conteúdo. Então, tem que ter um acompanhamento, né, um pós, para que isso realmente cause mudanças, gere as mudanças, né, que a empresa está buscando. Então, com relação à cultura, eu vejo que, primeiro, eu preciso ter muito claro isso para mim, né, os valores, aquilo que eu busco e clareza até onde eu posso entregar. Porque senão eu prometo coisas para as empresas e a gente está cheio de exemplos, né, cheio de cases, né, no mercado para contar sobre promessas, né, de que vai mudar a cultura, vai mudar o mundo e não muda. Mas muitas vezes não muda porque não tem esse pós.
né? Não tem esse acompanhamento. Até porque é um trabalho meio disciplinar, né? Que, inclusive, às vezes eu também me proponho a fazer. Vamos fazer um trabalho de mentoria para acompanhar, né? Quando eu vejo que já faz parte da cultura da empresa não fazer esse acompanhamento. Então, eu digo, para garantir o resultado do meu trabalho, deixa eu fazer a parte, porque senão, né, vai ser tudo muito legal Acaba e se depois não comprometendo. acontece. E eu falando de cultura, eu vejo que, sim, a gente também tem que respeitar a cultura da empresa. Então, uma coisa que eu procuro muito no diagnóstico é entender como é a dinâmica, para eu não chegar lá oferecendo ferramentas, trazendo conceitos que batam de frente. Eles têm que casar com a cultura, né? Então, esse é um ponto importante. Legal. Acho que, como você teve essa experiência, né? Você está falando com a empresa, você está no dia a dia das empresas. Então, você entende muito bem como que é a cultura da empresa. Você vai vendo no dia a dia ali, você já vai entendendo tudo, né? E o que você acha, qual que é o papel da diversidade nisso? O que você acha de uma empresa que é bem diversa, como que é a cultura de uma empresa bem diversa, uma que não é tão diversa? O que você vê da diferença das duas? Eu vejo que a gente está num momento muito grande de transição para isso, né? Porque embora a gente fale muito da diversidade, da inclusão, isso ainda é muito romântico, né? Na prática, a gente ainda tem gestores como CEOs, enfim, ainda de uma gestão tradicional, e a gente não pode esquecer disso, né? Isso ainda faz parte da nossa realidade. E eu costumo dizer o seguinte, né? Que aprendi também ouvindo um consultor. Adorei essa frase e eu internalizei-a para mim, né? Diversidade é convidar para o baile, né? Então, você convida todo mundo, traz todo mundo para a empresa e que bacana, né? Tá todo mundo ali, as diferentes etnias, raças, cores, credos, ideologias, opção sexual, ótimo, né? Limitações físicas ou não. Então, diversidade é colocar todo esse povo junto, né, no mesmo baile. Inclusão é convidar para dançar, né? É tirar para dançar. Então, aí sim é que você vê que realmente o discurso da diversidade não é só um discurso, ele realmente acontece. E outra coisa que eu falo, eu sei que é meio polêmico, mas a gente precisa entender. Isso tem a ver com cultura. Pode ser muito bonito no discurso, mas a inclusão ela tem que estar alinhada com a cultura. Não adianta eu colocar todo mundo só porque é bonito, porque eu quero colocar no LinkedIn. Eu tenho que entender, em termos de cultura de empresa, até onde eu consigo, né, botar todo esse povo para dançar de uma maneira harmônica, né? E às vezes eu preciso entender, na minha cultura, enquanto empresa, que esse tem que ser um processo talvez um pouquinho mais lento para acostumação, né, dessas diferentes pessoas do mundo todo, porque hoje a gente tem, né, gente super diversa, né, gente do mundo todo dentro de uma mesma empresa, e daí? Né? Tem que ser um processo muito harmônico, e às vezes as pessoas, por conta desse discurso, né, que é bonito para todo mundo ver, né, acaba antecipando esse processo ou tentando acelerar, que é o que a gente conversava no começo, né? Quando você quer acelerar demais algumas coisas, você vai deixando algumas coisas pelo caminho importantes, né? Com certeza. Então... E como que você consegue metrificar isso? Como que você metrifica a cultura? Olha, tá aí uma pergunta muito difícil, né? Muito difícil. Para a cultura é bem difícil. Eu vejo que hoje tem muitas soluções de People Analytics, né, que nos dão alguns nortes, né, para nos dizer o quanto essa empresa, quanto de mulher, quanto de homem, né, quanto de raça X, Y, Z, quanto de estrangeiros, de opção sexual, essas coisas todas. Acho que o People Analytics é um grande caminho para a gente poder ter um retrato, né? Do quanto a gente, de fato, está buscando essa diversidade e praticando isso. Né? Acho que essa seria a maneira que eu faria, tá? Para metrificar isso. Né? É bem complexo, né? Não tem um número que você chega, putz,
esse funcionário tem X na... Não é tão lógico, né? Algumas coisas são lógicas, mas Sim. o que tange ao ambiente, assim, né? A convivência, tudo fluir de uma maneira natural. É. Muito legal. Então, você pode. É aquilo que Peter Drucker dizia pra gente, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, isso significa que se eu não tiver com esses dados, né, bem metrificados, e aí por isso um People Analytics é muito importante, né? E não considerar a cultura e como é que está o retrato hoje e para onde eu quero chegar, de fato, a melhor estratégia vai por água abaixo, né? Com certeza. Porque as pessoas não aderem. Sim. Né? E lembrando, tá? Na marca a gente tem um módulo de People Analytics, onde você consegue ter todas essas métricas, todos esses números em tempo real. Então, tudo que ela comentou aqui, a gente tem também, tá bom? Olha Só. Fundamental isso, Olha, eu diria, né? Tá profissional no podcast, já fez até o jabá. Tem que falar do produto, né? Claro, né? Muito Bom, eu bom. levantei a bola, se você Com não, certeza, né? Muito Tava- bom. Eu deixei tava quicando, fácil, tava né? sem goleiro ainda. Muito bom. Deixei quicando, era só correr pro gol. Legal, Aline. Eu acho que agora vai ser quase um momento Maria Gabriela aqui, que a gente tem um bate-bola, algumas perguntas que Tá. a gente costuma fazer, a gente muda um pouquinho e tal, mas é um pouco na linha de entender algumas coisas mais profundamente e também algumas coisas um pouco mais pessoais. Tá bom, Eu vou começar a jogar algumas coisas aqui, que já é a fase final do nosso papo. tá bom. E a primeira, eu acho que seria legal a gente ter uma definição, na sua visão, mas em poucas palavras assim, de cultura. O que pra você é cultura? O que representa a cultura pra você? Acho que a cultura ela é formada pelo conjunto de pessoas que estão nessa empresa, né? Então, claro que a cultura ela vem da liderança, vem do CEO, mas ela vai se alimentando, se solidificando e se acomodando conforme vão chegando novas pessoas com novos olhares. Então, assim como a gente tem o nosso mindset, né, que é o nosso modelo mental, para mim a cultura é um modelo mental formado por esse time todo. Né? Então, é o conjunto dos modelos mentais de cada pessoa que faz parte desse time. E como é que a gente faz pessoas tão diversas, né, trabalharem juntas? Valores comuns, né? O Simon Sinek fala isso, né? Valores comuns, uma visão comum, né? Visão de mundo e visão de negócio, mesmo sendo diferentes em vários sentidos, mas tem que ter uma linha mestra, né? Então, acho que a cultura é isso, é aquela linha mestra que une pessoas tão diferentes. Legal. Boa. Quem contrata a Aline, os serviços da consultoria que você presta, tem que estar preparado para... Que pergunta! Essa é peculiar, né? Puxa, tem que estar preparado para uma pessoa que vai trazer ferramentas, né? Que vai no mínimo bagunçar o status quo. Então, se for para manter as coisas do jeito que estão, não precisa de mim, né? Se é para dizer, né, o que todo mundo quer ouvir, então, né, não precisa de mim. Eu vou realmente dar uma bagunçada ali, Fazer no bom diferença. sentido, né? Fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis em alguns momentos, né? Legal. Essa é a minha intenção, mas não é desconfortáveis, né, num sentido ruim, pelo contrário, né? É fazer as pessoas refletirem do tipo, será que eu não posso fazer mesmo, né? Diferente? Será que essa ferramenta talvez não vai me ajudar mesmo, né? Eu quero, no mínimo, trazer esse desconforto. Legal. Se você pudesse se dar um conselho lá com 15 anos, 20 anos, início de carreira, qual conselho você se daria? Tipo lá atrás? Você pudesse voltar no tempo e falar, olha, faz mais Faça isso, faz menos isso. Uhum. Não vale falar, afinal, o resultado de jogo e tal, porque daí... Não. Olha, é o que eu comentei com vocês, né? Eu acho que a gente é o resultado, né? Nós somos a soma das nossas experiências, as boas e as não tão boas assim, né? Então, se eu dissesse não faça isso, como por exemplo, né?
eu sempre digo, puxa, se eu soubesse que eu ia ser tão feliz, embora não significa que eu trabalho menos, pelo contrário, eu trabalho muito mais, né, do que quando eu apenas prestava serviços, eu era colaboradora, né, numa organização. Se eu soubesse, eu diria, puxa, vai empreender já, né? Só que eu não sei se eu seria tão promissora como eu considero que sou hoje, se eu não tivesse tido essas experiências antes, sabe? Então, é muito difícil, né? Eu não tenho nada que eu possa dizer, puxa, me arrependo, porque, como eu te disse, até nos momentos difíceis eu também aprendi coisas, né, que me ajudam muito até hoje. Muito bom, muito bom. Legal, Aline. Agora a gente vai encaminhando para o final. Eu queria que você dissesse aqui para sua câmera, para o pessoal que está assistindo a gente, como que a gente faz para chegar até você, como que a gente faz para conhecer o trabalho da Aline, para talvez acessar o seu livro, saber onde está para venda, quais são os seus contatos, onde que a gente consegue achar você. E agradecer também por ter dado esse tempo para conversar com a gente. Assim, daria pra gente ficar falando aqui horas e horas, que é um assunto que a gente faz o dia todo dia, né? É verdade, eu ficaria com o maior prazer. Você viu que eu sou falante, né? Como que a gente te acha nas redes? Como que a gente consegue encontrar um pouco sobre o que você faz? Tá legal. Bom, eu tô em todas as redes, né? Até no TikTok, mas lá não tem dancinha, tá? Desculpa, né? Vou frustrar vocês. Bom, Aline Marte. Se digitar Aline Marte, vai me achar. Né? Aline Marte Consultoria vai me achar no LinkedIn, vai me achar no Instagram, vai me achar no Facebook, vai me achar no TikTok também, nos vídeos que eu compartilho lá. O livro, aí é só me mandar uma mensagem inbox, eu não vou lembrar de cor no site que está à venda, tá? Até o editor vai ficar bravo comigo, mas é que eu não lembro mesmo. Mas eu tenho anotadinho, né, no meu bloco de anotações, eu só copio e colo para a pessoa que tiver interesse, né? Então é só me mandar uma mensagem inbox que eu digo onde é que acho Entre Drones e Dinossauros. Muito bom. Tá certo? Legal. Vamos se caminhando aqui para o final. Então, eu me despeço aqui. Um bom podcast, né? Foi bem legal, com conteúdo bem diverso. E é isso. Muito obrigado. Maravilha. Então, muito obrigado, Aline, por ter participado com a gente. Vou agora me despedir de vocês aqui. Que assistiu até agora, não vai assistir mais porque acabou. Você consegue acessar tudo isso aqui, Spotify, YouTube. É só procurar a gente lá, é esse o ponto. E muito obrigado. Até a próxima.